Olá, o Gente.com está começando e hoje eu converso com uma escritora que se diz palavreira de nascimento. A peruana Glória Quirinos vive no Paraná há mais de 30 anos e dedicou boa parte desse tempo a trabalhar com a linguagem. Nas oficinas de Glória Quirinos, os participantes descobrem caminhos para se expressar que até então não ousavam fazer. Então a gente começa antes do nosso bate-papo. Glória, obrigada por ter vindo, um prazer falar com você. Muito obrigada, eu que agradeço. Conhecendo um pouquinho mais desse trabalho das oficinas, que são itinerantes, acontecem em vários encontros, vários ambientes, ou seja, há muitas possibilidades, mas a gente já explica melhor para você. Vamos ver. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse com a metáfora mais próxima que existe em vocês, que é o nome próprio. Meu nome é Bárbara Meg Gerhardt, sou artista plástica. Vivian, sou de Joinville. O meu chá preferido é o breakfast. Tomei um chá hoje de frutas vermelhas. Tomei um chá de mirtilo e isso fez com que eu ficasse bastante animada para hoje de tarde. Bom, Mira, você já viu que eu tive que entrar aqui também na brincadeira, né? Também estou participando aqui do Lavra Palavra, então vamos lá. Bom, meu nome é Paulo, eu sou jornalista, né? Vim aqui conhecer o trabalho e acabei participando. Bom, não sou muito de tomar chá, assim, mas ainda acho que sou fã do nosso chamate. Acho que se os ingleses conhecessem o chamate, eles substituiriam pelo o chá inglês, o chá preto, né? É o chá preto, não é? Dos ingleses, eles substituiriam pelo chamate. O chá é uma... Você pode criar como você se sente. Você pode fazer os blends próprios. Você pega vários chás e você pensa, não, hoje eu quero um pouquinho disso, um pouquinho... Que nem você falou, uma alquimia, justamente. Tudo o que a Bárbara falou neste momento, vamos transferir para a escrita. Será que a escrita também tem seu tempo, tem seu aroma especial, tem a sua própria alquimia, sua maneira de fazer? Ficou ótimo ele escrevendo. Então eu já começo transferindo esse questionamento para você mesmo. Será que a escrita tem a sua própria alquimia, a sua maneira de fazer, Glória? É claro. E junto com a alquimia, seu tempo, seu espaço, seu momento, aquelas palavras especiais que dão um movimento. Nesse caso, era o nome de chá. E nome de chá já traz sua própria metáfora. Aliás, não apenas nome de chá, nome de pássaro, nome de flor, nome de gente. São metáforas vivas. Então, há uma seleção de algumas palavras, conforme o lavra-palavra, porque existem lavras-palavras temáticos. Já tive um lavra-palavra somente com o assunto mar. E é claro que vem marinheiro, pescador, anzol, ondas e tantas riquezas, sereia, pirata, tantas coisas bonitas do mar. Fantasia, caos e cosmos, enfim, há um recorte, um universo para cada lavra-palavra. Isso é novidade, antigamente não era assim. Agora, conforme o grupo e o momento, eu estou colocando um tema, digamos. Então, até para o nosso telespectador entender bem do que estamos falando, na verdade, a Glória Quirinos, ela que desenvolveu esse trabalho, essas oficinas itinerantes, que ela chama de Lavra-Palavra, reúne um grupo de pessoas que querem aprender a se expressar melhor. E muitas vezes, quando a gente não é um escritor, a gente imagina que é preciso um exercício muito elaborado e você, na verdade, começa a tirar essa capacidade de dentro das pessoas que estão participando. Inclusive, você foi chamada pelo poeta Jacques Brand de uma fábrica de poetas. É aí que as pessoas começam a se descobrir como poetas. E dessa maneira que você citou agora, lançando palavras, Glória, como é que começa essa descoberta? Bem, primeiro quero me reportar a essa fala do Jacques Brand em relação à fábrica de poetas, meio forte,
mas tenho privilégio, sim, e alegria enorme de ganhar muitos livros atualmente e também livros premiados de muitos lavra-palavreiros que me acompanharam por este Brasil de diferentes lugares. Então, sempre... Pessoas que se descobriram, publicaram seus livros e foram até premiados. Sim, sim, e premiados. Então, cada vez que acontece algo assim, eu recebo em primeira mão. E com muita alegria, é claro que vai se ampliando esse círculo de lavra-palavreiros. E tem alguns que ficaram... que fizeram um lavra-palavra, oficina uma vez, 2, 3. Aqui em Curitiba tenho algumas pessoas que já passaram de 5, 6, e eu falo para elas, eu não tenho mais nada para ensinar. Né? Comece a escrever. Mas é verdade. Mas eles falam, não, sempre tem alguma coisa, é necessário um aquecimento. Você me perguntou como faço, como que é essa como prática? Funciona. Olha, eu acredito que proponho um intervalo entre a pausa e o movimento. A pausa. Por que a pausa? A pausa para dar um momento de contemplação, de devaneio, diante do quê? Diante da palavra. Que nós não temos esse tempo, nem esse espaço para olhar, para tatear, para capturar e para liberar a palavra. Não e temos. Aí você lança uma palavra, por exemplo, você trouxe aqui uma lista de palavras. Raio, serena, serpente, fritar. Você lança uma palavra e a partir desta palavra as pessoas começam a ter imaginações, a criar em suas mentes possibilidades para essas palavras? Essas palavras são palavras selecionadas, palavras que possibilitam essa segunda fase, o movimento, né? Primeiro elas vão se deter na palavra, para um exercício de aprendizado diante da palavra. Por exemplo, você falou raio. Que palavra curta, raio, começa com R e é rápida. Será que outras palavras com R, como correr, são rápidas assim? E eu entro num circuito de acompanhamento dessas palavras selecionadas. Mas isso é apenas uma provocação. Na verdade, quem completa o lavra-palavra e a riqueza do momento são os participantes. E eu imagino que você mesma deva se surpreender muitas vezes com o resultado, muitas com o que vem vezes de cada um, né? Bom, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu vou conversar com a Glória sobre uma afirmação que ela fez antes mesmo de começarmos a gravar. Ela disse o seguinte: somos todos poetas. Será? Eu volto depois com essa provocação. Já, já. A gente não sabe qual vai ser o computador do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com investimentos em infraestrutura, a Copel leva sua rede de fibra ótica para os 399 municípios do Paraná, que se tornou o primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia.
Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo a escritora Glória Quirinos, peruana, que vive há mais de 30 anos aqui no Paraná e desenvolveu um trabalho muito interessante que ela chama de Lavra Palavra, uma oficina para despertar o poeta que existe em cada um de nós. E você costuma dizer que nós somos todos poetas? De onde tirou isso, Glória? Eu sou poeta? E agora, já que falei... Bem que eu quero ser poeta. Já que falei, vou ter que... Agora me convencer. Defender, argumentar a favor disso aí. E agora? Eu acredito que somos todos poetas porque todos temos a mesma natureza. E essa é uma natureza que eu chamo natureza mitopoética do ser humano. Se nós nos aproximamos e encostamos ouvidos, como fala Manuel de Barros, veja que bonito, mira, encostamos ouvidos na boca do bárbaro. Quem é esse bárbaro? É aquele homem primordial que pela primeira vez vê as coisas, sente. E ele vai falar de uma maneira tão natural, tão espontânea, sobre todas as coisas que ele vê, e daí nascem as metáforas mais bonitas. Se ele vê um pássaro com certas cores, talvez ele o chame asa branca. Outro pássaro cantando, esse ali é bem-te-vi. Enfim, ele vê uma flor, é copo de leite. Ele vê outra, dama da noite. Outra, brinco de princesa. E vai instalando um batismo de metáforas em tudo que ele escuta, em tudo que ele vê, em tudo que ele olha. Nós ouvimos também, por exemplo, algo mais próximo do nosso cotidiano, amassado rosto, dente de alho. É verdade. O braço da mesa, a gente vai a perna da cadeira. Né? Mas tudo isso é linguagem em estado puro, pelas associações, como você falou, e é uma semeadura de metáforas que nós temos. Isso em relação ao homem primordial. Mas o homem primordial está meio longe, essa boca do bárbaro que Manuel de Barros fala, também está meio distante da gente. Vamos para a criança. A criança é um poeta, né? Então ele tem uns repentes poéticos em estado natural. Em estado natural. Existe uma natureza poética em todo ser humano. Eu capturo poesia nos diálogos no ônibus. Quando estou dentro do ônibus, as pessoas não sabem, eu tento disfarçar um pouco, né? Mas que eu capturo poesia. Estou nas filas, nas conversas de comadres, enfim, a poesia em estado puro. Me surpreendem essas relações de palavras acompanhadas de outras palavras que eu não imaginava. Então, isso é uma riqueza. Muitas vezes, com meus alunos conversando, eu tenho que me segurar para não falar, anota ali, você acabou de falar 2 versos. Ou então, anota, esses 2 versos têm força de final de um poema, guarde. E às vezes eu mesma completo, mas eu preciso me cuidar, é uma questão de escuta. A gente tem que saber ouvir, né? Exatamente. E saber se ouvir também. Agora, eu queria contar um pouquinho da sua trajetória, porque Sim. Você é peruana, se casou, veio para o Paraná. Vamos contar um pouquinho. Tem vários livros publicados, livros também em espanhol, Sim. Porque você está sempre escrevendo português e espanhol. Aliás, não deve ser fácil você escrever em português, quer dizer, foi muito estudo, né? Para poder ser uma escritora tão bem-sucedida, tanto com o português quanto no espanhol. Muita escuta, né? Muita atenção, muita leitura. E quando é que se despertou para a literatura, esse gosto enorme pela poesia, Glória? Eu digo que eu sou peruana de nascimento e vivi acompanhada de muita literatura, de poesia, já no Peru. Mas eu acho que eu sou escritora de renascimento aqui no Brasil, porque o português continua me chamando muito a atenção. Mas é difícil, Há palavras... Acho complexo. Que é difícil, é complexo, tem 3 acentos para complicar.
né? O inglês é o mais simples de de todas as línguas, não tem acento nem nada. Mas a força da onomatopeia, por exemplo, é bem interessante capturá-la em diferentes línguas. Eu aconselho todo mundo, tem oportunidade de estudar uma língua estrangeira, vai atrás dela. Ela poetiza. Porque você se distancia da sua língua materna, mas se apropria da outra, e quando volta para a materna, você a vê de outra maneira. Por exemplo, a palavra brinco, em português, eu gosto mais do que a palavra arete, em espanhol. Porque a palavra arete, ela me remete a arete. Tá, só isso. Mas a palavra brinco, em português, ela me permite brincar. Também, Eu posso brincar, de repente eu brinco, não precisa estar na orelha, pode estar no nariz, no umbigo, sei lá. Ele brinca mais com a gente. Sabe que lá em Minas, quando a pessoa está assim, super elegante, antigamente eles falavam, tá um brinco. É verdade. Então, mais uma. Além disso, tem isso aí, que maravilha, Mira. Possibilidades, Exatamente. Então, é isso que acontece no Lavra Palavra. Nem sempre sou eu que dá todas as possibilidades. Eu dei duas aqui, você já deu uma terceira. E eu posso aproveitar essa deixa. O que está um brinco aqui? Isso aqui está um brinco. E por ali já começa um poema. E quando eles vêm, já estão escrevendo. E a literatura infantil te encanta muito também? Você tem um carinho especial por ela? Eu sou, como autora, sou autora de literatura infanto-juvenil e, naturalmente, que sou leitora de literatura infanto-juvenil. Ali encontro a criança, e a literatura infanto-juvenil, ela me permite, falando em brinco, brincar mais, entrar mais no universo lúdico da palavra. E, nesse sentido, trago sempre perto a voz da palavra, a voz da criança. É curioso que a Glória consegue vai transformando tudo em poesia. E daqui a pouco você vai ver qual é a teoria dela para reações, comportamentos de crianças que a gente acha que foge um pouquinho da regra, mas ela tem um outro olhar, você já vai descobrir qual é. Já voltamos. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta ao Gente.com, hoje recebendo a escritora peruana Glória Quirinos, que vive há mais de 30 anos aqui no Paraná, é autora de vários livros, e a gente acompanhou, a equipe do Gente.com acompanhou um momento de uma oficina do Lavra Palavra. Vamos ver um pouquinho mais.
O Carlos Drummond de Andrade tem um poema belíssimo que fala de Paulo, que Paulo tinha fama de mentiroso. Cada dia com uma exageração de uma mentira maior. A mãe fica preocupada, né? E daí, de tanta mentira acumulada, a mãe cansa e leva para o médico. E no final ele fala: nada a fazer, minha senhora. Este menino é um caso de poesia. Não precisam ser vocês tão lógicos, tão lineares, tão exatamente pontuais, lógicos. Eu quero delírio. Cardamomo não parece semente, mas é. Serve para chá e caramelo até. Baunilha e anis ao cassis, quem diz que isso dá chá? Mas pode acreditar, até a malva no chá se salva. Nossa! Mirtilo encantado, brota no meu coração, saudade de você. Bom, Mira, você já viu então um pouquinho, né, do que o trabalho da Glória provoca nas pessoas. O resto ela vai contar para vocês aí no estúdio. Saiu desse encontro com vários outros poetas, inclusive o nosso repórter. Se descobriu poeta. É verdade, surpreendeu todo mundo com um belo poema. Achei interessante ali quando você diz, né, eu quero o delírio. A gente tem que fazer esse exercício de sair do lugar comum, né, Glória? É um pouco disso? É um pouco disso, sim. A Cecília Meirelles tem um poema, Bem te vi que estás cantando nos ramos da madrugada. Nos ramos da madrugada já é algo que não é logicamente previsível, ali é um estranhamento, porque seria mais correto, digamos, entre aspas, nos ramos daquela árvore, nos ramos do pinheiro, da araucária. Mas ela fala ramos da madrugada. Eu te pergunto, Mira, madrugada tem ramos? Mas, é claro, ramos tem árvore. Mas ramos da madrugada dá uma sacudida. Fica muito lindo. E aí eu te pergunto... E ali que está a poesia. Pois é, aí nós vamos entrar na questão dos sintomas de poesia, que você fala sobre as crianças. Até antes de analisar essa questão do comportamento, eu pergunto sobre a escrita mesmo. Será que as nossas escolas estão preparadas para apreender isso, para receber esse texto desse aluno? Esse aluno que vai delirar um pouco e entender e aceitar isso, entrar no delírio dele? A gente está preparado para isso? Eu gostaria, talvez não, né, Mira? Acho talvez que não, né? Não, pelas reclamações das mães, dos pais, das próprias crianças. Eu acredito que não. Mas meu trabalho é esse. Tenho ministrado muitos Lavras-Palavras em semanas pedagógicas, nas escolas. Tenho trabalhado muito com escolas este ano, algumas escolas me chamaram e trabalhei Lavra-Palavra com professores de todas as áreas, não apenas de português. Então, professor de geografia, de matemática, de história, porque todos estão em contato com o aluno e com as palavras deles naturalmente. Então, é um exercício de escuta principalmente. Porque às vezes você pode ler lá uma redação do aluno e aí o professor pode pensar, poxa, mas que confusão que ele fez aqui. E de repente ele não fez confusão nenhuma, ele só saiu do lugar comum, não é isso? Exatamente, eles estão nos ensinando a sair do lugar comum. E a criança resolve facilmente, com as palavras, muitos conflitos aparentes do dia a dia. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Bate na porta alguém e a criança fala, mãe, chegou uma visita. O tio, incomodado, fala, ué, desde quando que eu sou visita? A criança resolve fácil, mãe, chegou visito. Ela coloca um masculino, feminino e arruma e vai. Por quê? Porque ainda ela tem liberdade com a linguagem, com as palavras, ela mexe. Daí o delírio verbal. E o que você chama, então, agora já envolvendo os pais,
que é um despertamento para os pais, vamos prestar atenção nisso, porque quando eu li esse livro da Glória, me surpreendeu, eu até então não tinha esse olhar, que você chama de sintomas de poesia, várias reações das crianças que a gente não está esperando, ou mesmo comportamentos que fogem um pouquinho à regra, né? Poxa, mas esse menino é diferente, esse menino não sossega, esse menino não senta para comer. Tem várias coisas assim do dia a dia de quem tem filho, já observou? Exatamente. Que para a Glória é absolutamente normal e a gente tem que começar a ter um outro olhar. Explica isso melhor. Pois é. Mira, esse livro, Sintomas de Poesia na Infância, né, editado pela Paulinas, o sumário do livro, eu acho que me coloquei em risco de exposição com esse sumário, porque comecei a diagnosticar. Eu digo, não, essa criança não necessariamente é hiperativa, não necessariamente... Os médicos devem ter te achado meio louca, né? Totalmente, né? Até agora ninguém me atacou, mas... Mas temos cúmplices também. Ah, mas sabe que é isso? Que pode ser, né? Porque quem precedeu nisso tudo, graças a Deus, não fui eu. Foi o Carlos Drummond de Andrade com aquele doutor Epaminondas que falou para o menino, não há nada a fazer, minha senhora, este menino é um caso de poesia. Mas voltando para os diagnósticos, a criança não necessariamente está com problemas de falta de atenção, de hiperatividade, etc., mas ela está com contemplação aguda. De repente ficou assim, contemplando alguma coisa, né? Contemplando o braço engessado do colega. Ficou ali. Né? Por exemplo, o que nós traduzimos como falta de atenção pode ser apenas uma contemplação de outra coisa, mas no momento errado, não? E aí, como resolver isso? No momento errado. Por exemplo, se for a sala de aula e o menino está lá, nem aí para o que a professora está dizendo. Eu daria o parênteses, um pequeno parênteses para ele satisfazer esse momento. Em questão de segundos, não demora muito, não. Claro que se o parênteses for total, toda a aula, né? Mas ela pode estar com devaneio crônico. Né? E olha, não somente a criança, nós. Claro que eu me pego toda hora, Glória, foca no teu trabalho aqui, volta, porque teu devaneio crônico está durando muito hoje, né? Contemplação aguda, delírio verbal, a criança pode estar com catapora inventiva, com rimite aguda. Rimite, a vontade de rimar, né? É a vontade de rimar de uma maneira assim aguda, o próprio delírio verbal que nós já falamos. Enfim, elenquei uma série de diagnósticos muito interessantes e para cada diagnóstico eu dei um capítulo. Exatamente. E o sintoma não é totalmente ruim. O sintoma ele é um aviso, um alerta. E o sintoma ele se auto-organiza meio que naturalmente. Numa oportunidade, conversando com uma homeopata, falei para ela, assustada, né? Meu filho está com febre. E ela me responde, mas que bom. Eu me assustei mais ainda. Como que bom? Ela me explicou depois, o corpo ele se acomoda, ele dá sinal. Dá sinal. A uma auto-organização. É por isso que a palavra sintoma é com TH, porque Lacan também trabalha nesse sentido. É um livro que está me dando muito retorno, Mira, de pais, de professores, de médicos, de psicólogos, até na área da psiquiatria, já tenho interlocutores muito bons. A gente, infelizmente, o nosso tempo termina aqui. Eu gostaria de ficar falando muito mais com você, mas quem tiver curiosidade também pode conhecer, pode acessar esse livro, Sintomas de Poesia na Infância, da escritora Glória Quirinos, Edições Paulinas. Paulinas, exatamente. E até viajar um pouquinho nessas teorias, né, Glória, para que a gente não leve tão a sério, de repente, os comportamentos um pouquinho fora do padrão das crianças, não é isso? É verdade. Foi um prazer falar com você. Igualmente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito até uma obrigada. Próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Gente.com fica por aqui. A gente se vê de volta no próximo programa. Até lá.